E aí, pessoal, tudo certo? Estamos aqui novamente mais um vídeo. Eu, Gustavo Lima, e a Tiane Madeira, minha amiga e colega. Nós estamos aqui na nossa reunião, né, conversando sobre os nossos projetos, as nossas questões. E aí surgiu a temática da vida de terapeuta, né, que vida de terapeuta não é só a gente ajudar os outros, né? A gente precisa se ajudar porque a gente também tem perrengue aí, né, Ti? Ixi, ixi, gente. Nem sai mais as palavras. Ixi. A gente tem a vida de terapeuta, não é moleza, não. Às vezes as pessoas que enxergam de longe, de fora, né, podem interpretar como, uma vida que já está corrida, né, no sentido de que já correu os seus problemas, que agora já está só flores, né? Não, não são só flores. E eu acredito que para nós, quando a gente está nessa jornada de autoconhecimento mais profundo e de um apoio, de uma ajuda ao outro, a sensação que eu tenho, que é o que eu e o Gustavo na nossa reunião a gente acabou caindo nessa conversa, né? É que a gente tem um grau de exigência com nós mesmos enorme, porque é como se a gente não se permitisse, às vezes, sentir, estar num momento mais desafiador, sentir raiva, sentir uma irritabilidade, e aí é como se a gente sabe, parece que aquilo não tá legal, né? E como assim eu não estou bem, né? E como assim eu vou ajudar o outro se hoje eu não estou bem? Então a gente tem um nível de exigência com a gente muito alto. Mas, em compensação, com o nosso conhecimento, a gente se permite, às vezes, ficar uns dias meio de bode, né? De cara ali, meio do tipo, o que está acontecendo, meio confuso, né? Que foi, e aí eu tô falando o que aconteceu comigo. E aí depois a gente olha, tá, tudo bem, né? Vamos olhar para isso, que é que tu falaria lá para o teu cliente? Olha para isso, acolhe isso pertence, é um presente, está te trazendo para te olhar para algo e vamos olhar para isso, né? E vamos deixar isso acontecer, deixar isso emergir, né? E eu e o Gustavo, na nossa reunião, que eu mais amo nas nossas reuniões, né? Além do projeto, dos movimentos, é a nossa abertura e a nossa sinceridade, assim, um com o outro, né? Então, a reunião já começou a gente trazendo, assim, um pouquinho, né, das nossas duas últimas semanas, como é que nós estávamos, né? Então, que a gente estava, eu particularmente com uma irritabilidade, me sentindo diferente, com os pensamentos repetidos na mente, e lutando muito e trazendo ferramentas para me voltar para o meu centro, né? E o quanto é desafiador isso para a gente que é terapeuta, essa culpa que a gente sente, parece que a gente às vezes não se permite, e se permite, a gente fica nessa luta com a gente mesmo. E o quão importante é a gente externalizar isso, né? E aí eu e ele temos esse espaço um com o outro, né? De trazer e de falar, né? Aí eu pontuei algumas coisas que eu fiz, né? Porque o que acontece? Eu sou muito de rua, eu amo passeios, e essa questão, né, que a gente está vivendo da pandemia, né? Dessa responsabilidade com o coletivo, faz com que eu e meu marido, enfim, ficamos mais em casa, né? Então, carnaval em casa, sendo que sempre a gente viajava, fazia alguma coisa. E isso foi criando alguns pensamentos ruminantes na minha cabeça, né? E até a gente, tipo, tá, vamos fazer algo. Então, na terça-feira, a gente decidiu que a gente ia pegar o carro e pelo menos sair na rua, fazer um trajeto no meio da natureza, né? Alguma coisa assim. E isso me fez um bem danado, mudou o fluxo, mudou a vibração, e a gente não colocou ninguém em risco, e nem a gente estava em risco. Então, tem como a gente fazer alguma coisa diferente, às vezes a gente fica ali meio travado, né? Então, Uhum. isso também veio na nossa conversa, né, Gu? E a gente quis compartilhar com vocês um pouco. Pois é verdade, né? E, Tiane, assim, conversar contigo essa conversa de terça-feira, como tu mesma disse, ela é algo muito. Acho que ela é muito mais terapêutico, pelo menos para mim mesmo. Não estou dizendo que não é profissional, mas é profissional e Sim. terapêutico, porque essas coisas que a gente fala, que a gente conversa aqui, dos nossos perrengues, das nossas dificuldades, né? Como talvez tu olha de fora a minha situação e eu olho de fora a tua, a gente consegue um ajudar o outro. E assim como tu também, faz umas 2, 3 semanas que eu também tô numa bad muito ruim, tô bem mal, até porque eu não saí
para praia, para carnaval, para Réveillon, esse tipo de coisa, é em casa. Em casa, no máximo, ver os pais, né, pessoas mais próximas, e atender, fazer um atendimento e voltar para casa. Até tu me deu uma baita de uma ideia de dar uma banda, de viajar e tal, né? E realmente a gente tem perrengue, a gente fica mal, a gente fica numa bad, né? Daí eu, por exemplo, vou fazer uma meditação, né? Todo dia medito. Nossa, acordei, não tô legal, tô de mau humor. Vou lá, meditei, fiquei 20 minutos lá, num mantra, alguma coisa. Acordei, tô um pouquinho melhor, mas por que eu não fiquei melhor? Eu devia estar melhor, eu devia estar 100%, eu meditei. E talvez isso é a mesma coisa que os nossos clientes, que as pessoas que procuram a gente fazem, né? Faz uma meditação, depois do atendimento, faz lá, então, um Ho'oponopono, alguma coisa. Daqui a pouco a pessoa vai dizer, mas não funciona. Não funciona de uma hora para outra, claro que não. Né? A gente fala isso porque a gente sabe, porque a gente testa, né, gente? Porque a gente vê que a gente precisa viver o nosso próprio processo como qualquer pessoa, não é só porque a gente é terapeuta que a gente não vai ter ruim. Então, assim, a gente tem ruim, e quando a gente diz para alguém, né, se conecta, como tu disse, né, Tim, se conecta com isso, acolhe isso, olha para isso, fica um dia inteiro no sofá comendo pipoca, chorando, qualquer coisa assim, coloca para fora isso, Bem né, assim. vive nesse momento, é porque a gente vive isso também. A gente tem essa necessidade. A Tiane é minha terapeuta, a Tiane, às vezes, e eu acho que hoje ela viu isso muito bem em mim, que hoje eu estava meio fechado, estava meio assim, e ela foi trazendo coisas, falando para mim coisas que eu fui captando aqui, e foi muito terapêutico. Ela meio que fez um processo hipnótico aí para mim hoje. Te Uh, popotizei. me hipnotizou, a Tiane me hipnotizou. Então, a gente também é humano aqui, né? Não é porque a gente está num processo e a gente talvez serve como vai lá, guia, assim, né? Um processo, a gente tem um caminho, a gente mostra um caminho, que é o caminho que a gente já viveu, que a gente não vai ficar tropeçando, caindo e se quebrando, né, Tiane? E eu acho que isso é o que faz a gente mais humanos, ao fato de que a gente também vai ter o nosso processo, né? A gente também vai ter o nosso perrengue, a gente também, uma hora, a Tiane vai fazer um vídeo, vai responder um story de alguém lá no Instagram, por exemplo, eu vou fazer assim, eu vou estar com essa cara assim, tá. Porque é normal, a gente somos pessoas que estão na evolução aí, né? Sim, sim, Gustavo. Aqui tá desabando a água, tá? Não sei como é que tá aí, mas aqui tem bastante chuva A chuva acontecendo, que estava cheirinho de aqui terra foi para aí molhada. agora. Ah, A tava chuva que aí a estava aqui chuva. foi para aí, estava aqui. Aham, tá assim, ó, uma chuva muito gostosa, um cheiro de terra molhada. E é bem isso, né, gente? O quanto a gente não se permite não estar bem. E aí eu tive um cliente, isso eu acho que deve fazer um mês atrás, mais ou menos. E ele estava num processo de hipnose, né? E ele, uma irritabilidade, uma raiva e tal. Aí ele fez 2 sessões, tá? Daí a primeira sessão ele fez, e aí ele foi para casa no outro dia, acabou dando um excesso de raiva, que é normal, às vezes vem para fora, né? No segundo dia, assim, né? E aí ficou bem, daí fez a segunda sessão, né? E tava bem. Aí depois, sei lá, eu acho que de 2 semanas que ele tinha feito a sessão, ele mandou uma mensagem: ai, hoje eu estou com muito uma raiva, eu estou irritado, não sei, tem alguma. O que tá acontecendo? O que houve? Será que, né, eu regredi do que estava da minha melhora? O que tá acontecendo? Aí eu disse assim, mas essa raiva é uma raiva totalmente incontrolável, é uma raiva igual era antes. Como é que tá isso? Tu consegue perceber ela? Não, é uma raiva tranquila. Eu hoje me dei uma recolhida de quando eu senti ela, mas eu não tinha sentido ela fazia tempinho, e aí eu tô estranhando. Eu disse, sim, a raiva ela faz parte, né? A raiva ela faz parte, a raiva, a tristeza, a alegria, a vergonha, tudo isso faz parte, né, do nosso processo. O que a gente tem que perceber é aquilo que está saindo do nosso controle, que fica por muitos dias, que a gente não consegue entender de onde vem, e aí a gente precisa se recolher, olhar, né? Aquilo que é muito forte, que é algo que nos chega a nos sufocar, né? Mas fora isso, gente, faz parte, né? E aí ele, ah,
faz sentido isso, né? Depois ele teve lá, enfim, né, na Ulisem para um reiki, se não me engano. E aí eu comentei, ele, não, depois passou, foi bem tranquilo, passou, entendi, quando vem agora um sentimento assim, agora eu já consigo identificar, me perceber e já retomar o meu plano, ou me recolher se for necessário. E aí eu me lembrei muito dessa pessoa quando eu me senti assim, porque daí eu me sentia, e parece que eu não podia me sentir assim, né? E aí eu, tá, Tiane, mas tu pode se sentir assim, né? Olha para isso, observa. Então eu acabei ficando mais reclusa, assim, olhei série, comi algumas coisas, né, que eu estava com vontade de comer, enfim, então foi esse meu movimento. E eu e o Gustavo, nas nossas conversas, assim, é sempre muito, muito, muito bom, né? A nossa reunião é bem interessante, porque ela não, acaba não sendo uma reunião apenas de falar da estratégia do negócio, ela vai além, ela é uma mistura, né? Porque nós somos essa mistura, e é isso que eu trago, é isso que eu acredito, e que o Gustavo também acredita, né, Gu? Que é assim, nós somos essa mistura, não adianta a gente querer olhar só para o negócio, porque se a gente olhar só para o negócio, só para a empresa, só para o projeto, e não olhar para cada um de nós somos o reflexo. Não, o negócio é o nosso reflexo, né? Então, Uhum. assim, se o nosso negócio, alguma coisa não está saindo bem, a gente tem que voltar para a gente, porque está na gente. Então, por isso que esses espaços eu e o Gustavo priorizamos e olhamos com tanto carinho e amorosidade, que é como é que está nós no nosso indivíduo, no nosso íntimo, na nossa alma, porque isso dá resultado e reflete nos nossos movimentos para com os negócios dele individual e os nossos em como, né, como parceiro. Enfim, essa era a mensagem, enfim, que eu, né, gostaria de estar passando para vocês hoje. Isso aí, né? Então, pessoal, como eu te disse, né? Tudo que a gente faz na nossa vida é um reflexo de como que a gente tá dentro, né? Tudo que acontece fora, seja o nosso negócio, um relacionamento, alguma coisa assim, é reflexo de como tá dentro da gente. E trazendo uma percepção que no meio da tua fala me veio, né? De que a gente tem, principalmente pelas redes sociais, a gente tem, digamos, um bombardeio de influenciadores, pessoas dizendo não desista, vá até o fim, né? Você pode. Claro que isso é importante, a gente ter essa resiliência de tá difícil, tá ruim, mas eu faço. Só que entre o eu desistir e o eu continuar, pode ter um pontinho no meio que é o descansar, né? Que é o parar e olhar para dentro, que é isso que a Tiane disse, né? Poxa, fui lá, dei uma volta, fui ver uma série, sabe? Desliguei a cabeça das coisas e fui me distrair. Eu gosto muito de fazer isso também, de pegar quando eu e a Suzana a gente não tá bem, a Suzana é minha esposa, quem não sabe, a gente senta, vai ver uma série bem bobinha, assim, sabe? Tipo, Grey's Anatomy, assim, uma coisa bem aguinha com açúcar, assim, sabe? Comer um chocolate, alguma coisa assim, para distrair a cabeça, né? Para não ficar pensando, porque às vezes o que a gente faz também como terapeuta, né? A gente, nossa, eu tenho que olhar para isso. Daí a gente mergulha tanto, tanto, tanto dentro do problema, dentro daquele sentimento negativo, que na verdade não é um acolhimento que a gente está fazendo. Isso eu estou falando que às vezes acontece comigo, Tati. Não Uhum. é um acolhimento no sentido de eu me desidentificar daquele sentimento e eu olhar para ele, identificar ele, reconhecer ele, acolher ele, mas eu começo a me identificar com ele, né? Então a gente precisa separar, não se identificar com o sentimento, investigar ele de onde que vem, e eu me identificar com ele e ampliar ele dentro de mim numa falsa, numa falsa percepção de que eu estou acolhendo ele. Então isso acontece comigo. Eu estou falando porque é uma experiência que aconteceu comigo muito recentemente, né? A meditação me ajudou muito a fazer isso, né? A meditação Ajuda. contemplativa e tal me ajudou muito a fazer isso. Mas é importante a gente, às vezes, se desligar mesmo, né, do problema, depois, numa postura um pouco mais calma, olhar para ele e aí sim, eu me desidentificando do problema, conseguir identificar ele. Claro que é um processo terapêutico, quando a gente não consegue fazer isso por conta, é muito bom. Né? O que a Tiane me ajuda a fazer, por exemplo, né, aqui nas nossas conversas, que são metade negócios, metade conversa entre amigos e terapeutas, né? Então,
sim, terapeutas também têm perrengue, terapeutas também tem ruim, consteladores tem ruim também, consteladores não enxergam os seus emaranhados e a gente está aí, um para ajudar o outro. Então, Isso quando aí. vocês vierem, né, para falar com a gente, saibam que se a gente está passando alguma fala para você, alguma mensagem, ou mostrando algum caminho, por mais difícil que ele pareça, é porque a gente ou já caminhou nele, ou a gente também está caminhando nele, a gente sabe que a gente precisa ir por ali, né, Ti? Isso aí, né? É a partir das nossas experiências que a gente se fortalece e que a gente ganha força para contribuir, né? Para entregar possibilidades para que outras pessoas possam também ter as suas experiências, né? Da forma mais Exato. leve possível, ou que passe por isso de uma forma mais equilibrada possível, né? Enfim, esse é o vídeo que a gente gravou, resolveu gravar no final da nossa reunião de hoje para trazer para vocês um pouquinho de vida de terapeuta, que vida de terapeuta também tem perrengue e que a gente é ser humano, assim como você que está aí nos assistindo, cheio de falhas também, mas também cheios de conquistas e cheio de vontade de evoluir, né? Gente, gratidão por estarem aqui nos assistindo. Um beijo bem grande para vocês. Grupo de constelação vai ter em março, né? Fiquem Dia atentos aí na 18, divulgação. Dia 18? Eu já nem lembrava mais 18 de o março. dia, viu só? Viu como é bom ter essa dupla maravilhosa? Então, dia 18 de março, a gente tem mais um grupo de constelação online, né? Estejam aí conosco, a gente conta que vocês estejam conosco no dia 18, nesse movimento que eu e o Gustavo acreditamos tanto, que é uma grande possibilidade de viver uma experiência bacana e equilibrada, né, na sua vida. Bem, então, pessoal, a gente se vê por aí. Até o próximo grupo, até o próximo vídeo. Não sei, a gente vai se ver por aí. Até Isso mais. aí. Tchau, gente.